Olá, está no ar mais um Cineclube Unifor. No programa de hoje, a gente vai debater a partir do documentário Da Ditadura à Democracia, que foi baseado no livro homônimo de Gene Sharp, que mostra 198 maneiras não violentas de combater regimes ditatoriais. O debate está imperdível, confira. Está entrando no ar mais uma vez o programa Cineclube Unifor. O Cineclube é o nosso espaço para pensar, a partir do cinema, as questões que nos interessam pensar no cotidiano. O filme de hoje é Da Ditadura à Democracia, um filme muito interessante, muito instigante, que fala sobre a resistência pacífica, não propriamente pacífica, mas não violenta, e como é que ela pode ser usada como forma de ativismo político. Para conversar com a gente sobre o filme, estão aqui Cristiano Fiuza, que é mestrando do programa de pós-graduação em Psicologia da Unifor, meu colega no grupo de estudos Vontade de Saber, e temos aqui a professora Sandra Helena, professora de filosofia aqui da Unifor, já nossa companheira, né, de longa data. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, de todos, deixá-los bem à vontade e pedir para o Cristiano começar falando por que ele sugeriu, né, esse filme para a gente, por que as pessoas devem assistir. Inclusive, é bom lembrar que o filme está no YouTube, legendado, né, para quem quiser ver. Na prática, o que o filme mostra é que muitas dessas ações, elas fazem parte de um plano estratégico, elas estão dentro de uma estratégia. Tanto é que o filme se trata desse livro, escrito pelo Gene Sharp, em que você tem lá 198 estratégias para você, digamos assim, derrubar um governo, né? O título do livro vem dizendo derrubar uma ditadura, né? Mas como o próprio, uma das pessoas que aparece no filme mesmo, ela fala que isso não quer dizer que seja exatamente você ter que derrubar um governo que oprime, etc. Não, isso serve, primeiramente, para a gente entender esse filme, é entender que essas estratégias elas servem como um instrumento político, normalmente de algum grupo, e não de uma pessoa isolada, ou de um pequeno grupo isolado, mas um grupo mais forte, e que ele visa exatamente a derrubar qualquer tipo de governo, não necessariamente uma ditadura. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Esse senhor, né, ele é dos Estados Unidos, né, americano e tal. Então, os países que são mostrados aí, que foram derrubados, os governos, etc., dessa forma, digamos assim, não violenta, na verdade, eles estão realmente, eles não é que exatamente eles derrubaram assim um governo que era totalmente antidemocrático, não. Eles ajudaram a derrubar governos que passaram a apoiar o próprio governo americano. Então, já de início, você vê que era um sujeito do exército americano, um ex-combatente do Vietnã, que foi para lá. E isso não é à toa. Porque qual foi a grande derrota dos americanos em guerras que eu acho em toda a sua história? Foi exatamente no Vietnã. Isso causou um trauma muito grande para eles, né, de uma forma geral, e que nesse manual eles não inventaram. O Gene Sharp ele não inventou a roda, né? Fazendo alusão ao autor que nos dá base aqui para muitos dos nossos debates, Michel Foucault, né, muito antes do próprio Gene Sharp, ele já tinha elaborado essa ideia de que os poderes, ou a forma que você trabalha com os poderes, eles não funcionam somente dentro de uma perspectiva hierárquica, né? Muito pelo contrário. Existe uma microfísica desse poder, onde essas formas de poder elas se capilarizam, né? Elas se espalham, né? Então não precisa realmente você ter uma ordem hierárquica para você derrubar um governo, você fazer uma revolução, alguma coisa desse tipo. Isso Foucault já tinha dito. O poder ele estabelece. O poder não é uma coisa em si, ele é algo que se exerce, né? Dependendo da forma, ele não é um objeto, exatamente. Ele é algo que ele existe na medida que você exerce ele. Você pode exercer ele de diversas formas. Você pode exercer ele nesse formato hierárquico, mas também você pode exercê-lo horizontalmente. Muito boa essa introdução, assim, de certo modo a gente vai bater uma bola aqui, eu creio, né, pela sua primeira fala. Eu não costumo ver os filmes que eu vou debater exatamente no momento. Eu acho sempre que é interessante que a gente veja o filme antes, pense, reflita, pesquise. Mas
coube que eu tive que ver esse filme pelas circunstâncias agora, exatamente antes do debate. E isso foi bom, por um lado, porque me permitiu tentar experimentar um olhar completamente naif, né? Ingênuo diante do filme. Mas isso não resistiu a 2, 3 minutos de filme. Quer dizer, em que o senso crítico, que o filme demanda muito isso. Né? O filme tem uns silêncios impressionantes, quer dizer, você mencionou e que quase se pode esquecer ao longo dele, esse silêncio relativo à derrota dos Estados Unidos no Vietnã e a figura do Bob, né? Que é o ex-combatente, que passa a ser uma espécie de emissário, né? das ideias do Gene Sharp. Mas o filme também tem um silêncio sobre a própria democracia americana. Né? Quer dizer, a minha pergunta, se eu fosse escrever um artigo sobre isso, eu ia dizer, e os americanos leram este livro? Né? Quer dizer, porque o filme tem um silêncio que diz, bom, nós público americano, não precisa ler. Derrubar um governo americano? Né? Então, quando você pensa, por exemplo, nos filmes como os filmes que tratam do processo da vida do Aaron Swartz, só para mencionar alguns, né? O chamado menino da internet, né? Que se suicidou em 2007, e que foi o governo Obama, o companheiro Obama, né? Ele perseguiu de um modo tenebroso. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas como Edward Norton, Julian Assange, os Cavaleiros do Apocalipse, né? Chelsea Manning, que era o Bradley, Edward Snowden, Edward Norton, eu sempre confundo, Edward Snowden. E você pensar como o governo americano reagiu a uma ação que poderia ser uma das ações do livro, as ações desses companheiros, né, que querem combater governos e, no caso, combater o seu próprio governo, que é, como dito, o governo democrata, o governo que, como se diz, expande a democracia e a liberdade, né? O filme fica muito, muito ingênuo, né? Porque qualquer pessoa tem que reconhecer que derrubar ditaduras é algo que todos nós devemos fazer. Você mencionou o Foucault, eu volto alguns séculos atrás para um jovem chamado Etienne de la Boétie, que escreveu lá um texto, panfleto, o discurso da servidão voluntária. Está lá no texto desse garoto de 17 anos, né, que depois o Montaigne era um dos seus grandes amigos, como resistir a um governo. E ele praticamente diz isso, não oferecer ao governo que ele quer, não precisa de violência, ele já está lá. Né? Quer dizer, eu não... também que tem uns americanos, o Thoreau... provavelmente, o Gene Sharp, me desculpa, ele requenta. Eu não li o livro, eu estou muito curiosa agora em lê-lo. Né? Mas há alguns silêncios interessantes e uma tentativa mesmo clara de cultuar o Gene Sharp, né? Nesse filme. E o filme alide um dado... fantástico, ele alide a dimensão econômica dessa luta geopolítica, como se a luta política fosse uma luta desencarnada das questões materiais, né? Da dinâmica do capitalismo. Quer dizer, as ditaduras que interessam aos Estados Unidos, as ditaduras amigas dos Estados Unidos, não são mencionadas sequer, nem de longe passam no documentário. Eu não sei se os livros entraram nesses países e que tipo de consequência houve. O que nós podemos ver, vendo esse filme hoje e assistindo como nós assistimos as chamadas primaveras árabes, né? A Praça Tahrir, eu mesma, num primeiro momento, fui uma entusiasta. Quem não se entusiasmou com isso, né? Quem não se entusiasmou com Taskin, com Tahrir? Quem não vibrou com isso, né? Considerando todo o processo a que esse povo está submetido. Mas logo depois nós fomos forçados a nos despertar desse sonho ingênuo, completamente ingênuo, vendo o próprio desdobramento dos fatos. Em que se transformou a Líbia? Né? Em que se transformou o Egito? Para onde caminha a Turquia? A questão é, como é que esses governos se estabeleceram e qual é o seu grau de legitimidade? Quer dizer, essas armas, essas regras, né, elas podem, eu creio que eu consegui ver algumas delas no nosso processo político recente, foram bem utilizadas,
elas podem servir muito bem a uma luta antidemocrática. Quer dizer, a palavra change, o punho cerrado como símbolo, ele está solto. Ninguém é detentor, ninguém como é que a gente fala? Reservou patente. Todos podem usá-lo. E do ponto de vista do símbolo, do approach, né, simbólico que isso dá, por exemplo, para a juventude, isso pode se transformar numa arma completamente antidemocrática. Esse problema, por exemplo, Sandra, de que o que acontece depois, né, ele não contempla o que acontece depois. Mas vou fazer aqui o advogado, né? Ele não se propõe a isso, né, na verdade. Eu acho que a questão dele é muito pragmática, inclusive, né? Ele não se... Assim, você pode dizer que foi elidido aí, qualquer, né, visão... Mas, na verdade, eu entendo que ele não se coloca do ponto de vista ideológico. O Bob não, né? O Bob, ele diz claramente o que ele quer. Ele quer não precisar de outro Vietnã. Ele quer uma maneira de derrubar as ditaduras sem que os Estados Unidos precisem invadir ninguém. Mas, na verdade, derrubar os governos que interessam aos americanos derrubar. Eu acho que se colocar assim... Mas no manual do Sharp não está escrito nada sobre governos assim ou assado. O que ele está dizendo é o seguinte: em casos de insatisfação, povo que não está satisfeito com o seu governo, aqui tem 198 regrinhas para vocês desestabilizarem esse sistema. Mas ele não garante que depois vai dar tudo certo e vai ser um mar de rosas, ou que, né, o que vai se estabelecer depois. E, na verdade, acho que nem é essa a proposta. Tem uma cena que eu acho que é muito emblemática, quando o rapaz da Síria vai lá, né? Ele vai lá dirigindo o carro, vai encontrar o Sharp e está cheio de ideias na cabeça e quer fazer perguntas e tal. Ele chega lá, conselho, o cara fala, não, conselho não. Mas ele dá muitos conselhos. Mas a princípio ele diz, não, sim, mas isso não é meu papel. É retórica, né? Não, eu discordo, é apenas retórica. Ele diz isso, mas depois ele diz, olha, não tem que ser feito assim, o caso da Síria é um caso diferente, é bem diferente. A Síria está lá, tem apoio da Rússia. Está lá, é bem diferente. Essas estratégias que nós estamos tratando aqui, que fala nesse filme, são estratégias, inclusive, que na hora que ele está falando, ele diz assim, essas estratégias são estratégias psicológicas, depois que ele fala políticas, culturais e econômicas. Esse psicológico, é preciso você entender isso e dar ênfase a isso. E é isso que, algumas vezes, a nossa psicologia aqui, muitas vezes ela falha em endereçar essas questões. Existe também uma certa compreensão que é colocada de que não vê o sujeito, ou que vê o sujeito talvez de uma forma também ingênua, também em relação a isso. E não consegue problematizar ao ponto de que foi o que ele fez, de certa forma, que você, por mecanismos psicológicos, você consegue retirar e colocar um governo no poder. Uhum. Não só essa psicologia ser estudada como um instrumento relativo a pequenos grupos ou entre uma relação interpessoal de uma clínica, etc. Psicologia é mais amplo do que isso, é muito mais amplo, e é aquela história. Se você não trabalha, se você não, pelo menos você não tenta compreender um fenômeno, alguém pode, inclusive com uma má intenção, e tentar capturar esse fenômeno. Não é à toa que o Hitler ele fez exatamente isso. A própria noção de Führer, ela traz com ela um conteúdo psicológico, ou qualquer outro que se coloque nesse lugar, né, de um certo pai, de uma nação que venha organizar e que você tem uma referência, uma reverência a ele e tudo mais. Então, quando você está tratando em política, você também está tratando o tempo todo de questões psicológicas. Você não pode achar que uma ação política está livre disso. Não, pelo contrário, o que esse filme mostra é que esse é o grande campo aonde a política é onde ela funciona, né? Você veja que até o debate político que se faz hoje aqui nessa nossa cidade, nesse momento que nós estamos vivendo agora, ele tenta o tempo todo trabalhar isso. Então esse psicológico ele tem que ser endereçado também por essa outra forma, de manipulação de massa, de utilização de mídia para você fazer isso. E você enxergar os alcances disso, porque na medida em que você se exime de você fazer uma certa discussão em relação a isso, você perde a compreensão daquilo, do que está acontecendo, e como novamente diria o Foucault, saber é poder. Se você não sabe, então você não tem como poder agir, entendeu? E fazer outras coisas. Eu sei que o cine é Foucault, mas já que você falou da dimensão psicológica do poder,
eu vou mencionar um marxista que morreu preso, né? O Gramsci. E que é um cara que consegue perceber, talvez justamente a própria experiência da prisão, que a compreensão da teoria da hegemonia do poder, né? Como é que o poder se torna hegemônico? Se fala a manipulação das massas. Depois da escola crítica, depois dos freudo-marxistas, né? Bem antes de Foucault, para mim, toda vez que alguém fala em manipulação das massas, eu dou um pulo atrás, porque a ideia da manipulação sempre dá a entender que as pessoas são teletubbies, teleguiados. Não se trata de manipulação nesse sentido que a gente tem de uma alienação, onde tudo foi escondido da pessoa, onde tudo foi privado. Não, se trata justamente de estimular desejos, se trata justamente de capturar sentimentos, emoções que estão ali esperando, né, serem tocados. Então, não se trata, a meu ver, de uma manipulação, por exemplo, que a gente assistiu no Brasil a partir de 2013. Quer dizer, agora eu estou olhando para 2013, eu sempre considero 2013 um grande enigma, é um espaço de disputa histórico. Eu fui à rua em 2013, né? Então, esse filme realmente ilumina um monte de coisa do que veio depois de 2013. A mudança nem sempre é uma mudança para uma qualidade melhor, aprimorada. A mudança, às vezes, pode ser um retrocesso tremendo, mas como conseguir exatamente, né, fazer com que essa dinâmica simbólica, e eu acho, concordo com você assim, enormemente, eu acho que a psicologia tem uma responsabilidade advinda de uma crise moral tremenda, onde a psicologia se coloca melhor sucedida é justamente quando ela presta serviços ao capital. Que esses exemplos todos que ele coloca, em princípio, né, são casos do povo unido contra um governo tirânico, né? É uma insatisfação generalizada. E no nosso caso aqui, como eu acredito que seja em outras situações, a gente não tem essa unanimidade, a gente tem uma situação polarizada, dividida, né? Uma sociedade rachada ao meio, né? E a gente vê isso aí muito claramente, né? É muito diferente desse tipo de insatisfação, como na Líbia, como né, nesses países que tiveram uma ditadura durante anos e que uma hora desmonta, né? Eu me recuso a falar sobre as ditaduras de lá, né? Porque eu não tenho conhecimento interno. A mim, por exemplo, o que me parece bastante compreensível do ponto de vista do roteiro que ele apresenta, que é um roteiro praticamente comum. São 198 estratégias, né? Algumas apareceram no episódio, no documentário, mas a gente que conhece um pouquinho do que viu, hoje em dia mais também por poder entrar dentro dos ambientes mais de contrafluxo de informação que não vem só pelas agências mainstream, a coisa pode não ter ocorrido exatamente da maneira que nem a mídia conta, nem o documentário coloca. Né? Justamente por isso, o documentário tem uma elisão importante. Né? Ele seleciona também como, né, o que é importante para a versão de que o Sharp é um gladiador da liberdade. É como se essa luta política fosse uma luta meramente... Hegel, os espíritos políticos, sem Marx. Não tem nação por trás. Não tem essa dimensão econômica. Não tem. Nem econômica nem política, né? De que as ditaduras são sustentadas por partidos, pelos Estados Unidos, pela Rússia. Isso é o que vai explicar, em larga medida, o apoio de um país como os Estados Unidos. Por exemplo, eu gostaria muito de ver da ditadura à democracia em Gaza, os palestinos. Afinal de contas, né? Por que eles não foram lá? Por que eles não foram lá? Entende? Mas a bibliografia está aí, os palestinos podem usar. Não, mas o Bob não foi. O Bob não foi. O Bob não vai lá. E os palestinos não iriam. Não vai para a Arábia Saudita também. E para a Arábia Saudita muito bom. Menos não vai lá. Menos, né? Porque interessa. Por que será que ele não vai, né? Então, assim, é bom ver o filme. Tem um envezamento. É bom ver o filme, mas é bom também não perder de vista essa dimensão que é fundamental para que o filme não se transforme apenas no que enquanto a gente estava vendo o filme, eu dei uma pesquisa rápida na internet e os grupos de direita brasileira, hoje dizer que é um grupo de direita, infelizmente não é mais ofensa, o pessoal está assumindo, né, direita, então a ofensa virou o contrário. Os grupos de direita brasileiro, por exemplo, todos festejam Gene Sharp.
E isso, evidentemente, não torna Janet Sharp alguém menor ou menor. Ao contrário, eu estou curiosa. Eu vou comprar o livro e vou ler. Então, tem algumas questões também interessantes aí, que é o seguinte, aquela crítica que eu estava fazendo não é a essa psicologia que tem essa proximidade com esse pensamento, não. É o contrário. Eu fiz a crítica exatamente à psicologia que se propõe a fazer uma leitura social desse processo, e não essa questão, porque se você perguntar para as pessoas, e mesmo nós aqui, acho que vocês não conheciam esse cara, né? Vocês não tinham visto esse vídeo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu entendo perfeitamente. E outro sentido também, que tem a ver com isso que eu estou falando, esse não saber que determinado campo da psicologia se exime de escutar e de entender, essa questão desses problemas estarem fora, o problema político e econômico, é a regra 199. É a regra que não está explícita. No livro. Essa é a principal regra dessa questão toda. É você exatamente retirar esses assuntos quando você está falando isso. Essa é a regra 199, a regra de ouro, né? desse processo todo. Perfeito. Agora, deixa eu dar uma provocada de novo, bem pragmática, né? Digamos que o nosso amigo aqui seja realmente, né, a favor de derrubar as ditaduras que são contra os americanos. Ele pode ser. Pragmaticamente, não é muito mais interessante esse método do que o que foi feito no Afeganistão, no Iraque, né? No Vietnã mesmo? Eu gosto muito do Vietnã, cara, ter mandado os americanos. Dos americanos terem ido para lá? Não, dos americanos terem saído perdendo. Eles terem saído. Perdendo. Eles terem ido, Eu eles gosto terem muito ido embora. desse método. Sim. Eu também gosto, Quando mas dá na errado, verdade, assim, na verdade... Mas o Iraque, um exemplo típico, né? A invasão do Iraque, um negócio bárbaro. Mas o que atroz. Bom, agora nós vamos discutir, eu acho que aí realmente, o que os americanos estão fazendo nesses lugares, né? Eles tentam estabelecer um modelo americano em lugares que eles efetivamente não conhecem. Eles talvez tenham feito essas tentativas de formar esses países que tinham um mínimo... Atenção, por favor, registre-se, eu não estou fazendo apologia de ditaduras, mas o caso de Líbia, por exemplo, é um dos casos mais emblemáticos. O que você tem hoje são fraturas e grupos completamente... Eles acabaram, o país acabou, os países acabaram, entende? Quer dizer, as informações que nós temos, tanto do mainstream como as informações de fora, é que a situação desses países é dramática. Né? Por causa dessa intervenção, justamente por causa de uma intervenção externa. Mas então, uma estratégia como essa, que é sem intervenção externa, deixa que o povo, por si próprio, né, faça o que tiver que fazer. Mas você não está vendo a contradição performática? Mas eu acho que a questão é essa. Primeiro, eu acho que essa coisa que aparece no vídeo também. Primeiro, Márcio, eu acho que você está falando dessa questão se essas regras são eficazes ou não, né? Dessa eficácia. Elas têm uma eficácia grande e nós estamos vivendo isso, né? Acho que é isso que a Sandra também está dizendo. Que é isso que eu disse no começo. Isso pode ser utilizado por qualquer pessoa, é um instrumento. A questão é que você não endereçar esse problema, não fazer parte desse debate, não tentar entender, você vai levar a bola nas costas até não querer mais, em qualquer situação. Porque é você achar que apenas pela força militar, pela força, né, etc., é que você vai conseguir impor a ordem ou alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Que todos esses autores que a gente está citando aqui falam é exatamente que a forma mais eficaz é exatamente essa. É quando você utiliza esses mecanismos. Agora, só um detalhe em relação à geopolítica do Oriente Médio. Assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, eu vou fazer que nem o Dina, não vou me meter numa seara que eu não entendo muito, assim. Mas esses países, eles foram formados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, né? A Síria, esses países, eles já surgiram nessa... A questão é que nesse jogo de interesse geopolítico, a coisa virou, né? E os Estados Unidos, eles perderam bastante dessa influência nesses países, né? Mas esses países, eles não existiam, ali são questões tribais, né? Já bastante antigas. Esses países, eles foram já criados dentro de uma perspectiva do próprio capitalismo americano de organizar, principalmente a exploração de petróleo. Então, eles foram formados mais ou menos nesse sentido. Agora, e aquela coisa... isso virou, né? Isso se tornou uma outra coisa, né?
Então, os Estados Unidos, evidentemente, perdeu essa influência. Isso tudo mostra também, um pouco também, dessa perda de influência que os Estados Unidos têm no mundo hoje, diante da ascensão de outros atores internacionais dentro desse processo. Né? Os Estados Unidos, eles têm perdidos. E que são logo demonizados. Que são altamente demonizados. E que mesmo num filme como esse, que parece tão naif, está lá o Chávez, o Putin não aparece, né? Mas está a Ahmadinejad mencionado, a Líbia en passant, mas todas essas pessoas que criaram um problema, né? E que antes estiveram à mesa, né? São citadas claramente para que não se deixe de lembrar quem são os inimigos. O que vocês acham das estratégias? São válidas? As que apresentaram aí? Esse tipo de resistência não violência, né? Essa ideia é o Gandhi, né? Eu acho que o paradigma disso é o Gandhi, né? Resistir pacificamente, mas não, né? Resistir não com violência, mas também não com, né? Leniência a um governo tirânico. O que eu acho é o seguinte, é que você não deve evitar de saber sobre essas estratégias simplesmente porque é do governo americano, é não sei o quê. Dúvida. Que é isso que eu estou falando o tempo inteiro, né? Não, mas eu não vou querer. Muito pelo contrário. A questão é, como você estava falando, se isso é eficaz ou não. E você pode utilizar do jeito que você É o momento pensar, que é né? conveniente, né? O que é que convém. Por exemplo, quando eu brinquei no início, e todo mundo conhece minha posição bastante refratária à tática Black Bloc, e ele... É uma dessas aí, por exemplo, né? Não briga com a polícia, né? Não joga Tenta pedra. Eu digo assim, cooptar. eu vendo o filme, eu disse, bom, pelo menos eu... Você vê um argumento. A gente Flores, né? Entrega flores. A gente compartilha essa posição aí, Jane Sharp. Né? Então, Soldado eu você realmente, quer dizer, explorado. agora, evidentemente que pode haver momentos, dinâmicas da luta, da força da luta, que exijam uma ação, digamos assim, como a expressão que o pessoal que defende, né, essa tática diz, de uma ação direta, né? Por exemplo, uma ação como ocupar escolas, né? O movimento Ocupe, né? Quer dizer, o movimento Ocupe, realmente, como foi o Ocupe Wall Street, esse movimento Ocupe é um movimento, uma estratégia, não sei se está lá, né, no livro, mas é uma estratégia pacífica, absolutamente interessante. Legítima. Né? Legítima, absolutamente legítima. E que incomoda muita gente. E que incomoda. Mais do que a violência, né? Muito. E que provoca uma enorme adesão, quer dizer. Mas eu também não posso aqui desconsiderar, por exemplo, a resistência à ditadura Franco, né? Aquela luta belíssima, armada, que congregou milhares de pessoas de todos os outros países para lutarem contra, né? Eu não sei, diante de uma ditadura, do porte de uma ditadura como a do Médici no Brasil, por exemplo, o pessoal que foi para a luta armada, para a clandestinidade, eu não consigo dizer que essas pessoas... que essa luta, que essa forma, ela poderia não ser naquele momento conveniente, como é que se diz, a capilaridade, a garantia, a própria disputa entre eles, né? Mas assim, eu não consigo dizer isso não é legítimo, eu teria que analisar dentro da situação o apoio, enfim, né? Quer dizer, mas é evidente que, e eu penso como você, eu entendo perfeitamente o que você diz, eu costumo sempre dizer, nós não assistimos bem os filmes, as comédias românticas, as novelas, os cultos religiosos, e quando nós vemos o resultado disso diante de nós, isso é uma praga intelectual e acadêmica, isso não é um defeito da psicologia. No caso da psicologia, fica um defeito terrível. Terrível, enorme. Bem, né, grandioso. Mas é um defeito panorâmico da academia, porque isso é o senso comum. Eu digo, mas é aí que mora a questão. É justamente no senso comum, porque depois, diante dele, você vai ficar uau, e quando você vira para os lados e vê o seu colega, que é o acadêmico, doutor do Lattes e aquilo tudo, defendendo essa mesma coisa, você fica numa sensação de que está dentro da caverna do Platão, sem saída lá fora. Maravilha. Não adianta provocar que você não destrói a unidade. Muito ok. Obrigado, senhoras e senhores. Eu acho que a boa mensagem, pelo que eu acho que dá para sintetizar essa história toda, é que governo ilegítimo não se sustenta, né? Não. Tem uma hora que cai. Vai cair. E, né, vai estamos cair. aí na batalha, na luta. Obrigado, companheiros. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. E aí, curtiu o debate? Se você curte debater sobre cinema, vem participar com a gente.
As gravações do Cineclube acontecem todas as quintas na sala A da Videoteca da Unifor, a partir de 1h30 da tarde. Você também pode assistir ao Cineclube na nossa página no Facebook ou no portal da Unifor. Até mais!